Vamos abrir mais uma vez para João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 1 até o versículo 16. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Vamos orar. Senhor Deus, nessa tarde nós pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas, nossos corações, nos convencendo da justiça, do pecado, do juízo, nos ensinando, ó Deus, como andar nos Teus retos caminhos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, o título da mensagem hoje é Vivendo uma Vida Produtiva, parte 2. Semana passada nós estudamos a primeira parte dessa mensagem e hoje eu gostaria de continuarmos falando sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, tinha algo que eu queria que você não esquecesse. Lembra o que era? Deus espera que eu tenha uma vida produtiva. Então, se um dia alguém perguntar qual é o propósito de Deus para a minha vida, você pode responder: Deus espera que eu tenha uma vida produtiva. Mas não é uma vida produtiva no mundo secular. Não é uma vida produtiva nos estudos, no trabalho. É uma vida espiritual produtiva. É uma vida em que eu estou produzindo frutos para a honra e para a glória de Deus. Vimos na semana passada as condições para uma vida produtiva. Precisamos estar em Cristo. Alguém que não conhece a Jesus e tenta produzir por si mesmo, não pode produzir frutos espirituais. Vimos que precisamos permanecer na palavra de Cristo e no amor de Cristo. Se fizermos isso, temos tudo para termos vidas produtivas no Senhor. Pessoas não produzem frutos por duas razões. A primeira é porque não estão em Cristo, não são salvas. Como então poderão produzir frutos espirituais? E a segunda razão é que muitas vezes, sendo crente, estando em Cristo, mas não permanecendo na palavra de Deus, não permanecendo no amor do Senhor, também não terão vidas produtivas. Então, se você quer ter uma vida produtiva, você precisa estar em Cristo e permanecer na palavra de Deus
e no amor de Jesus. Hoje à noite nós vamos ver as evidências de uma vida produtiva. Se você é salvo, se você já recebeu o Senhor Jesus e você diz que tem uma vida produtiva, isso vai ser evidenciado. Isso vai ser demonstrado. Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 16 a 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Existem muitos crentes barulhentos. Muitos crentes que gostam de fazer oba-oba, estardalhaço. Por quê? Eu li uma vez um pequeno texto que dizia: carroça vazia faz muito barulho. Então, quando a carroça está sem carga, a tendência é que ela seja bastante barulhenta. Mas à medida em que ela está com algum tipo de carga, ela não faz tanto barulho. Um outro ditado é a mesma coisa em relação ao barril, né? Barril vazio faz muito barulho. Compradores de melancia aqui. Quem são os compradores de melancia? Irmão Cido, irmão Cristiano, só os dois. Jaime, compradores. Comedores já muda, né, de perfil. Como é que você compra a melancia? O que você faz para escolher a melancia? Você bate nela para ouvir se ela não está oca, né? A ideia é essa. Há pessoas que têm uma necessidade de autoafirmação. De o tempo inteiro, elas estarem ressaltando quem elas são. Falando das suas qualidades, falando dos seus feitos. Sabe o que é isso, de uma maneira geral? Uma vida vazia. A pessoa não consegue que outras pessoas olhem para ela e enxerguem nela os frutos de uma vida espiritual. Não enxergue a vida de alguém que está andando com Deus. Então ela tem necessidade de o tempo inteiro estar se autoafirmando, fazendo muito barulho. Lá, o texto que nós lemos de Mateus fala, olha, uma árvore é conhecida pelo fruto. A gente vai olhar outros trechos da palavra de Deus hoje à noite, em que o Senhor Jesus, ele olha para uma árvore e ele não enxerga fruto nela. Então, se você é um crente, se você está ligado à videira e você tem uma vida produtiva, isso vai ser evidente. As pessoas irão olhar para a sua vida e irão enxergar os frutos sem que você tenha necessidade de ficar falando a respeito deles. Porque é evidente. Tem um trecho aqui, não está falando de fruto necessariamente, mas é interessante. Mateus 5, 14. Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sorocaba cresceu muito. Hoje em dia, a gente olha para Sorocaba e ela é bem grande. Mas eu lembro, muitos anos passados, eu viajava. Quando eu estava voltando, a gente chegava lá na Castelinho e olhava e via uma cidadezinha pequena, né, limitada. Mas nós víamos as luzes da cidade. Hoje em dia é muito grande, você vê uma extensão bem grande. Mas quando você está viajando à noite de carro, na escuridão, é muito fácil você saber onde tem uma cidade. Por quê? Por pequena que seja,
as luzes que estão lá naquela cidade, a iluminação pública, ou até mesmo uma casa, no meio da montanha, ela aparece. Jesus está dizendo isso, que não é possível esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque a luz daquela cidade vai mostrar que ela existe. Uma vida frutífera é uma vida que se evidencia por si mesma. Se você está vivendo uma vida com o Senhor Jesus, permanecendo no amor de Cristo, permanecendo na palavra de Cristo, você vai produzir frutos e isso vai ser evidente. Vamos olhar aqui algumas evidências de uma vida frutífera, de uma vida produtiva. Versículo 2, lá de João. Capítulo 15 de João, versículo 2. Todo ramo que estando em mim. Então, Jesus está falando aqui com pessoas que são salvas, que estão ligadas a Ele. Todo ramo que estando em mim e que não produzir fruto, ele quem? O Pai, que é o agricultor, o corta. Com qual propósito? Para que... E todo aquele que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, qual é a primeira evidência de uma vida produtiva? É uma vida de limpeza, é uma vida de pureza, é uma vida de santificação. O Rodrigo estava chegando aqui no estacionamento hoje à noite, eu brinquei com ele, né? Chegou lá todo arrumadinho, né? Cheiroso, assim, de longe, né? Não cheguei perto dele. Aí eu brinquei com ele, eu falei, tomou banho, irmão, ou só passou um perfume hoje, né? Ele falou, não, tomei banho. Eu falei, mas hoje não é sábado. Ele falou, não, eu mudei, como tá calor, eu tô tomando banho no domingo para vir para a igreja. Boa ideia, né? Bom tomar um banho, se assear bem para sentar do lado do irmão e o irmão não passar mal do seu lado, né? Não é esse tipo de limpeza que é uma evidência de uma vida produtiva. Nós estamos falando se você é uma pessoa limpa no sentido físico. Deve ser, é importante, mas não é nesse sentido. É uma vida limpa, uma vida pura, uma vida santificada espiritualmente. É uma vida em que você entende o que é ser purificado pela palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra de Deus. Antes de eu conhecer a Cristo como meu Salvador, o que caracterizava o meu viver? Eu vivia para agradar as minhas paixões carnais. Eu vivia para satisfazer os meus desejos, os quais eram egoístas, era o desejo de pecar, porque a minha velha natureza é pecaminosa. Quando eu recebi a Jesus como meu Salvador, Ele me salvou, Ele me santificou, Ele me fez uma nova criatura. Agora, eu tenho o dever de andar com a minha vida espiritual limpa, com a minha vida espiritual em ordem. Eu fui santificado. 1 Coríntios. Capítulo 6. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 9. A palavra de Deus nos dá uma lista de pecados. Ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bebedores, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora eu chamo sua atenção para o versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Então a palavra de Deus está falando com pessoas que pertenciam à igreja de Corinto
e fala sobre uma série de pecados que os homens daquela cidade, de uma maneira geral, praticavam. E fala, aqueles que praticam essas coisas não vão entrar no reino de Deus. E aí o versículo 11 fala, tais fostes alguns de vós. Algumas das pessoas que estavam vivendo naquela época, que pertenciam àquela igreja, haviam sido aquelas coisas. Quais coisas? Impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores. Alguns de vocês foram assim. Mas fostes o quê? Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quando você recebe a Jesus como seu Salvador, a palavra de Deus ensina que você é lavado dos seus pecados e você é santificado. Aos olhos de Deus, você é santo. Quando Deus olha para você, Ele não enxerga mais o seu pecado. Ele enxerga a justificação. Ele enxerga a justiça de Cristo que foi imputada, colocada na sua conta por causa da sua fé em Jesus. Então, quando nós estamos falando de santificação, ou dizendo que crentes são santos, nós estamos falando principalmente da sua posição em Cristo. No Senhor Jesus, nós já fomos retirados do pecado e estamos colocados, assentados em lugares celestiais. Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3. Então, se eu sou um crente, eu já fui santificado, posicionalmente eu já estou santificado, isso deve se traduzir no meu andar diário, no meu dia a dia. Um dos pensamentos dessa palavra santo é que eu fui separado. Eu fui separado por Deus, retirado do meu pecado e separado por Deus para um propósito. Qual é esse propósito? 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Quer dizer o quê? O Senhor Jesus me comprou pelo meu sangue. E agora eu sou propriedade exclusiva dele, eu pertenço a ele. Eu estou santificado, separado para um propósito. Esse final de semana, eu fui lá para Pinhais, para a formatura, e sempre na formatura existe o discurso do paraninfo. De uma maneira geral, o discurso do paraninfo, isso é comum em formaturas de todas as escolas. Normalmente o discurso do paraninfo nas escolas normais é um discurso de encorajamento, de desafio, né? O seminário também chama alguém para ser o paraninfo, mas para que ele leve um desafio da palavra de Deus para aqueles alunos que estão se formando. E esse ano foi um pastor lá de Manaus, pastoreia uma igreja lá em Manaus. E foi muito, muito edificante ouvir o desafio dele, né? O tema que os formandos escolheram para esse ano, aquele versículo de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, né? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, os alunos que se formaram esse ano escolheram o tema de serem vasos de barro, serem apenas instrumentos nas mãos
do oleiro, na mão do seu possuidor. Uma das ideias de santificação é essa, de nós sermos vasos. Essa é um pouco a ideia de santificação. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4, fala assim, pois esta é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E a versão revista e corrigida traduz assim o versículo 4. E que cada um de vós saibais possuir o seu próprio vaso. A atualizada usa a palavra corpo. A corrigida usa a palavra vaso. E que cada um de vós saiba usar o seu próprio vaso em santificação e honra. Fui pesquisar, né? A palavra de fato é vaso, porém está falando do nosso corpo. Mas a palavra realmente ali original é vaso. Cada um saiba possuir o seu próprio vaso em santificação e honra. Então, quando a palavra de Deus fala sobre santificação, ela usa como exemplo o vaso. Por quê? Porque o vaso, na cultura antiga, ele era um objeto muito útil e muito necessário no dia a dia. Todo o transporte de alimentos, de líquidos e de muitas outras coisas eram feitas em vasos. Então, para falar sobre santificação, a ideia e o pensamento de vaso ele é usado para mostrar que uma vez um vaso sendo separado para uma finalidade, ele iria sempre ser usado para aquela finalidade. Esse é o conceito de vaso, de santificação. Alguém que é santo, que tem uma vida santa, ele é separado por Deus e para Deus para uma finalidade, para uma função. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21, a palavra de Deus diz assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. A versão corrigida também fala, em uma grande casa não há somente vasos de ouro e de prata. Mas há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar ou se santificar destes erros, será utensílio para honra, santificado, separado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Para você entender esse conceito de santificação e o conceito de vaso, eu vou fazer uma ilustração que talvez possa ajudar você a entender. Quem aqui tem um animalzinho de estimação? Um gato, um cachorro, um passarinho? Levanta bem alto. Pode baixar. Eu tenho também. Vocês já conhecem a história do meu cachorro, não vou contar hoje de novo, né? Quem aqui... Agora não levante a mão, tá bom? Que eu não quero me chocar com você, tá bom? Quem aqui coloca a sua comida na vasilha onde o cachorro come? Não levanta a mão, que eu não quero levar um choque com você, tá bom? Não. Você vai lá no pet shop e faz o quê? Compra uma vasilha apropriada para alimentar o seu cachorro. Lá em casa eu não fui ao pet shop. Nós pegamos uma panela velha, né? Sem cabo, a gente não usava mais, nós colocamos lá. E é a vasilha onde nós colocamos a ração do cachorro. Você não tem na sua casa lá um armário na cozinha? Onde você tem pratos? Por que você não pega um prato da sua prateleira, não põe comida para o cachorro e coloca lá? Depois é só lavar, tá tudo bem, né? Tá tudo. Tem leishmaniose, tem toxoplasmose e sei lá qual doença mais que é transmitida pelo cachorro, que eu falei, eu não quero correr o risco.
Então você separa uma vasilha para o alimento do cachorro. Não é? Se não for, por favor, irmãos, me corrijam que eu estou fazendo errado. Eu quero fazer correto. Não é assim? Além disso, no dia a dia você tem os pratos do dia a dia, não é? Onde você almoça, onde você janta. Aí você convida uma visita para sua casa. O que você faz? De maneira geral, o que você faz? Você tem lá um conjunto de pratos, de talheres, de copos, que você não usa no dia a dia. Mas se você chama uma visita, o que você faz? Você pega aquilo lá, por quê? Porque é um conjunto de utensílios especiais, que não é para o dia a dia, que você não quer riscar cortando, que você não quer correr o risco de, na hora de lavar, derrubar e quebrar. Então você deixa reservado para essas ocasiões que são mais especiais. Isso é um exemplo de santificação. Só para nós entendermos. Nós somos vasos que fomos separados pelo Senhor. Ele colocou em nós o seu Espírito para sermos usados na sua obra. Então, quando nós falamos de santificação, nós estamos falando de uma separação do pecado para o uso na obra de Deus. Então, se alguém tem uma vida produtiva, ele vai ter uma vida santificada. Por quê? Porque se ele não tiver uma vida santificada, ele não vai poder produzir fruto. Mais adiante nós vamos ver isso. Que para que uma árvore produza fruto, ela precisa passar por um processo de limpeza, de poda, de remoção de praga, para que ela possa produzir fruto. Nós também precisamos passar por isso. E uma vida produtiva, ela já foi santificada por Deus, e agora nós temos o dever de mantermos a nossa vida limpa, de mantermos a nossa vida em ordem. Segunda evidência, João capítulo 15 é o nosso texto base, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Uma vida produtiva é uma vida de obediência à palavra de Deus. Na minha Bíblia eu tenho que voltar uma página, né? Da onde eu estou. Na sua eu não sei. João 14:15. Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tenho meus filhos. Eu os amo e eles me amam, e eu falo para eles que eu os amo e eles falam que me amam, né? Mas algumas vezes eu falo, olha, se você me ama, como você disse que me ama, faça uma coisa. Me obedeça. Então, se eu amo ao Senhor, se eu permaneço no amor do Senhor, como é dito aqui nesse trecho, eu vou ter uma vida de obediência à palavra de Deus. Se você tem uma vida produtiva, você tem uma vida de obediência. Você está obedecendo ao seu Senhor. Alguns crentes não obedecem à palavra de Deus. Eles não fazem aquilo que o Senhor manda. Eu não separei, eu não escrevi o trecho aqui. Está em Lucas. Eu não separei, aqui está em Lucas, onde o Senhor Jesus fala, né? Por que me chamais de Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Eu não separei, me veio à mente agora esse trecho. Por que você chama Jesus de Senhor, se você não faz aquilo que Ele pede, aquilo que Ele manda? Então, se você tem uma vida abundante em Cristo, se você tem uma vida produtiva, uma outra evidência é que você terá uma vida de obediência.
obedecer nem sempre envolve entender. Às vezes eu peço que meus filhos façam alguma coisa. E eles perguntam por que eles têm que fazer aquilo. E eu posso até algumas vezes dar a razão. Olha, faça isso por causa disso ou daquilo. Mas de uma maneira geral, eu sou o pai, estou dando uma instrução, estou pedindo algo. Então, pelo fato dele ser meu filho, ele deve obedecer. Então, uma vida produtiva é uma vida de obediência, mesmo que nem sempre nós tenhamos compreensão daquilo que Deus está pedindo. Mas se eu tenho uma vida produtiva, eu irei obedecer. Terceira evidência, versículo 13 de João 15. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Uma vida produtiva é uma vida de sacrifício pelos irmãos. Vou dar um exemplo dessa semana. Fui viajar, precisava ir de madrugada lá para o terminal, esperar o pastor que ia passar para me dar uma carona. Se fosse um horário normal, eu iria para o ponto de ônibus, eu pegaria o ônibus, desceria no terminal, sairia para o lado de fora e ficava esperando o pastor. Mas era um horário que não tinha ônibus. Se eu fosse uma pessoa com bastante recursos financeiros, eu chamaria um táxi. Quer coisa mais chique? O táxi encosta lá na porta da sua casa, você entra, ele te deixa lá no local, você paga, ele vai embora e você fica lá e você não perturba ninguém. Mas como eu não sou uma pessoa de muito dinheiro, mas graças a Deus uma pessoa que tem amigos e irmãos em Cristo, mesmo sabendo o horário da madrugada desagradável, eu pedi para um irmão. Irmão, eu tenho que estar no ponto tal hora, assim. O irmão pode me dar uma carona? Pode me levar, me deixar lá? Não, pastor, não tem problema e tudo mais. Claro que se você pedisse isso para mim, eu também faria por você. Mas lembra da nossa conversa hoje de manhã, na escola bíblica? Eu já ia falar, ai, vou ter que levantar de madrugada, interromper meu sono, vou ter que sair da minha casa, ir lá. Eu não ia falar nada pro irmão, mas eu ia lá pensar, interromper meu sono, perder umas horinhas para levar o pastor lá no terminal rodoviário. Alguém que tem uma vida frutífera é alguém que se sacrifica pelos seus irmãos em Cristo. É alguém que, quando vê um irmão precisando de algo, ele está disposto a abrir mão da sua vontade, do seu conforto, dos seus projetos, a fim de ajudar o outro. Não foi isso que Jesus fez? Não foi isso que Jesus fez? Ele tinha todo o conforto do céu, mas ele viu a necessidade do pecador. E ele sabia, eu sou o único que pode fazer algo pelo pecador. O que ele fez? Ele abriu mão da sua vontade, da sua posição, e ele fez um sacrifício em nosso favor. Ele morreu por nós. E aqui ele fala que alguém que chama outro de amigo se sacrifica em favor dele. E ele é o modelo, ele é o exemplo. Pensando na sua vida produtiva, na sua vida frutífera, você tem se sacrificado pelos irmãos dessa igreja? Você tem pensado que muitas coisas pequenas e simples são necessárias em favor do seu irmão? Então, se você tem uma vida frutífera, você vai fazer sacrifício pelos irmãos. Versículo 7 e versículo 16. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Versículo 16. Não fostes vós quem escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Uma evidência de uma vida produtiva é que você tem uma vida de orações respondidas. Irmãos, quarta-feira
é tão bom, é tão maravilhoso. Quando a gente fala, alguém aqui tem uma bênção? E o irmão levanta a mão e fala, pastor, na verdade é o irmão Jaime que está coordenando, né, irmão? Semana passada eu levantei um pedido. Eu compartilhei com os irmãos para que se orasse por tal coisa. E Deus atendeu a oração. E não é um, não é dois, são vários irmãos que estão no culto que compartilham as respostas de orações. Mas há ocasiões em que alguém tem uma bênção, todo mundo fica calado, ninguém fala nada, né? Alguém tem uma resposta de oração, ninguém fala nada. Por quê? Porque não está tendo uma vida produtiva, frutífera no Senhor. Eu gosto de lembrar as coisas que Deus fez no passado. Foi maravilhoso. Mas eu não posso viver só daquilo que Deus fez 10, 15, 20 anos. Deus precisa estar agindo agora na minha vida. Eu preciso ter evidências agora de que eu estou ligado à videira e estou produzindo frutos através do Senhor Jesus. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Jesus disse em Mateus 5,14. Se você tem uma vida frutífera, se você tem uma vida produtiva, não tem como esconder. É impossível você esconder uma vida produtiva. Mas o contrário também é verdade. Se você é improdutivo, infrutífero, se você não está produzindo, também não tem como esconder. Será olhado para a sua vida e não será encontrado fruto. Primeiro nós vimos as condições, segundo lugar, as evidências e terceiro, os riscos de não ter uma vida produtiva. Jesus diz assim, todo ramo que estando em mim e não der fruto é cortado. Tem um estudo bíblico que futuramente eu pretendo passar com a igreja, que é o que significa ser salvo. Essa pergunta foi feita numa ocasião e eu acho necessário. O que significa ser salvo? Alguém perguntou, mas nós fomos salvos do quê? Um autor chamado, o sobrenome dele é Pink, ele fala que nós somos salvos do prazer, da pena, do poder e no futuro da presença do pecado. Então quando eu fui salvo do prazer do pecado. Eu tinha prazer em pecar. Agora que eu sou salvo, eu ainda peco? Peco, mas a minha caracterização de vida não é de alegria e prazer no pecado. Então eu fui salvo do prazer. Eu fui salvo da pena do pecado. O salário do pecado é a morte, separação eterna de Deus. Eu fui salvo da condenação eterna. O dia que eu morrer, eu não vou para o inferno. O Senhor Jesus me salvou. Eu fui salvo do poder do pecado. Romanos capítulo 6. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Se eu peco é por escolha, não porque o pecado tem poder e domínio sobre mim. Esse aspecto da salvação é passado e presente. Ele me salvou e me mantém salvo. Há um aspecto futuro, que é a salvação da presença do pecado, quando eu estiver glorificado. Quando eu estiver na presença de Deus, onde o pecado não tem acesso. Então a salvação é algo garantida por Deus. Se você já recebeu a Jesus como seu Salvador, você foi salvo, você está salvo agora e você será salvo eternamente. Então a salvação, ela se encontra nos 3 tempos. Veja, 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 10, falando, finalzinho do versículo 9, né? Falando, nós não confiamos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual fez o quê? Nos livrou, tempo passado da salvação, e
nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos. Existe na interpretação bíblica uma lei da não contradição. Se o texto A contraria o texto B, a interpretação de um dos textos está errada. Exemplo disso, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que esse versículo ensina? Que a salvação é pela fé em Cristo e não pelas obras. Mas você chega no capítulo 2 de Tiago, o que é que ele diz? Acaso uma fé sem obras poderá salvar alguém? Então Martinho Lutero disse, olha, Tiago 2 tem que ser arrancado da Bíblia porque contradiz Efésios. Não contradiz. O versículo 10 de Efésios diz, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos salvos pela graça de Deus, pelo meio da fé, mas para andarmos em novidade, em santidade. Então, Tiago não está contradizendo Efésios, está apenas dizendo que alguém verdadeiramente salvo terá frutos na sua vida. Se não tiver frutos, eu, como homem, como pecador, posso até duvidar. Olha, ele fala que é crente, mas que fruto ele tem para mostrar que ele é crente? Nenhum. Eu, como homem, posso duvidar, mas Deus sabe se aquela pessoa verdadeiramente se converteu ou não. Então, o risco de não ter uma vida frutífera, conforme João capítulo 15, é ser cortado da videira. Não é perder a salvação. Porque a palavra de Deus ensina muito claramente que a salvação é algo garantida. Que Deus nos dá e Ele mantém a nossa salvação. João capítulo 6, versículo 37, Jesus diz assim, aquele que meu Pai me dá, este vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, de modo algum, eu o lançarei fora. João capítulo 10, versículo 28 e 29. Jesus diz assim, eu vos dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e das mãos do meu Pai ninguém pode arrancar. Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. Mais uma vez, a salvação é um presente, é dado. Eu lhes dou a vida eterna e nunca vocês vão perecer eternamente. O inferno não é uma realidade para o crente. O crente vai passar por aflições, por angústias, por tribulações, por sofrimento, vai até mesmo morrer, se Jesus não voltar, sim. Mas não é uma condição permanente, jamais vão perecer eternamente. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode tirar das mãos do Pai. E um trecho maravilhoso da palavra de Deus, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Tem que ler inteiro, não tem como não ler inteiro. Começando com o versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas perante o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seu Salvador, a sua salvação está garantida. Efésios capítulo 1, versículo 6. Eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Eu tenho certeza que todos nós aqui já começamos algo empolgados e não terminamos. Já? Eu já. No começo do ano agora, eu vendo coisas lá na internet, eu vi que a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, oferece cursos online. Você entra lá, faz os cursos, no final eles emitem um certificado, você imprime e tem um certo valor na sua formação, né? Então eu fiquei empolgado. Tinha um curso de sociologia lá, outro de filosofia. Eu tinha que começar com algum. Eu fiquei maluco. Vou começar com o de sociologia. E comecei, entrava, fazia as horas online, respondia os questionários, fiz a primeira prova, tirei 9,5 na primeira prova, super empolgado. Eu falei, eu vou correr com isso e vou fazer login isso aqui para eu ir para o curso de filosofia. Adivinha, irmãos? Só fiz o módulo 1. Abandonei, não entrei mais lá. Se eu for continuar de novo, eu vou ter que refazer tudo. Estava empolgado, mas eu acabei me ocupando com outras coisas e deixei aquele projeto de lado. Já comecei a escrever alguma coisa, já comecei a fabricar, construir alguma coisa e perdi o interesse naquilo. Deus não. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Deus não começou a salvar você para te abandonar no meio do processo para que você voltasse a perecer. É uma obra completa. Então, João capítulo 15, versículo 2, não está ensinando que alguém que foi salvo pode perder a sua salvação. Então está ensinando o que então? Está ensinando que um crente infrutífero, um crente improdutivo, será disciplinado, será corrigido pelo Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 10 a versículo 13 está dizendo que um dia todos nós vamos comparecer na presença de Deus e vamos dar contas do nosso serviço, se tivemos ou não uma vida produtiva. No versículo 14 fala, se a obra de alguém permanecer, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se você teve uma vida produtiva no Senhor, Ele vai recompensar o seu trabalho. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, ou for provada por Deus e desaparecer, sofrerá ele dano. Ele não vai sair ileso. Ele vai sofrer dano. Mas esse mesmo o quê? Como fala? Esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Então, se você tem uma vida improdutiva, você não vai perder a sua salvação. Mas você vai ser corrigido pelo Senhor. Então, é muito arriscado não ter uma vida
produtiva. Porque você corre o risco de ser corrigido pelo Senhor. Eu vou terminar aqui citando 3 exemplos bíblicos e depois lendo um trecho do Evangelho de Lucas. Pode folhear lá já para Lucas capítulo 13. Lá no seminário, no banquete, na formatura, o paraninfo, o pastor Wellington, da Igreja Batista da Graça lá de Manaus, eu não conhecia até então, e acho pouco provável que eu torne a encontrá-lo, né, porque eu não sei se eu vou para Manaus algum dia na vida, mas ele fez o discurso lá, baseado nas Escrituras, e foi realmente muito edificante. E ele citou 3 exemplos que eu quero usar hoje à noite, exemplos bíblicos sobre... Ele falou no outro contexto, eu quero trazer para o risco de não ter uma vida produtífera. A produtiva. Produtífera por causa de frutífera. Estou juntando as 2 palavras, né? Produtiva. Então, se eu falei produtífera várias vezes hoje à noite, por favor, tenha paciência comigo, tá bom? Então, ele deu 3 exemplos bíblicos que eu conhecia e que eu gostaria de trazer para os irmãos hoje à noite. O primeiro exemplo bíblico é da tribo de Levi. Se você vai para o Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 18, o livro de Números, eu acho que é o capítulo 27, se não estou enganado, o próprio livro de Levítico, você encontra o exemplo de santificação ali. Deus separa a tribo de Levi das demais tribos para que eles fossem sacerdotes, para que eles ministrassem na presença de Deus. A tribo de Levi tinha o privilégio de dirigir a música no culto, de ministrar a palavra, de oferecer os sacrifícios. Era um privilégio que eles tinham. Mas sabe o que aconteceu com a tribo de Levi? Com o passar dos anos? Eles acabaram fazendo o serviço relaxadamente, acabaram amando as coisas do mundo e continuavam ministrando ao Senhor, mas não com um coração fiel. No capítulo 44 de Ezequiel, Deus adverte a tribo de Levi. Ele lembra que eles foram separados para aquele trabalho, mas que por causa da infidelidade, eles estariam privados de entrar no santuário e ministrar a Deus. Eles deixaram de ser o povo de Deus, deixaram de ser a tribo escolhida para o ministério, mas perderam o privilégio do serviço. Segundo exemplo, 2 Samuel capítulo 7. Um dia Davi está fazendo reflexões sobre si mesmo e sobre o Deus a quem ele servia. E de repente Davi pensa e fala: eu sou o rei. Eu governo sobre um povo. E vejam o luxo da casa que eu moro. Eu moro em uma casa de cedros. Ao ponto que a arca de Deus, que é o rei soberano do universo, está em uma tenda. Davi tinha uma boa intenção? Excelente intenção. Vamos construir uma casa para que o nome de Deus seja glorificado. E ele vai até o profeta, amigo dele, Natã, e ele conta para o profeta a sua ideia, e o profeta fica maravilhado. Como ninguém antes pensou nisso? Davi, volta para sua casa e faz tudo o que está no teu coração. Natã vai para casa, chega à noite, Deus fala com Natã e fala: olha, Davi não pode. Sabe por quê? Tem sangue de inocente na mão dele por causa do seu pecado. E Natã tem que chegar para Davi e falar: olha, Davi, sua ideia é ótima. O seu propósito de construir uma casa ao Senhor é ótimo. Mas você não pode. Você está desqualificado para esse trabalho. Seu filho vai fazer, mas você não. Outro exemplo bíblico que esse pastor se referiu lá no discurso foi de Moisés. Deus também separa Moisés, santifica Moisés, para conduzir o povo até a terra prometida.
Mas o que acontece? Conversamos bastante com os homens na escola bíblica. Moisés perde o sério. O povo instiga a ira de Moisés e ele perde o sério, ele desobedece a Deus. E Deus fala: Moisés, por causa da sua desobediência, você não vai entrar na terra prometida. E Moisés, ele lembra que um dia ele já convenceu a Deus de não destruir o povo. E ele pensa: eu vou argumentar com Deus e Deus vai me deixar entrar. E está lá Moisés conversando com Deus, pedindo para entrar. Lembra o que Deus disse para Moisés? Basta, Moisés. Chega. Vamos subir ao monte. Você vai ver a terra, mas você não vai entrar. Por causa da sua desobediência. O risco é de ser cortado. Perder a salvação? Não. Mas perder o privilégio de ser um ramo frutífero na videira. Eu me lembro, gosto bastante de futebol, os irmãos sabem disso. Eu me lembro que em 94, na Copa do Mundo, o jogador da Copa foi o Romário. Lembram disso? Fez gol em quase todas as partidas, foi o nome da Copa. E depois de 94 ele continuou sendo convocado, fazendo gols, ganhando Copa América. E ele acreditava que ele seria o nome certo para a Copa de 98. Mas mudou a comissão técnica, foi o Zico e o Zagallo. E eles deixaram de convocar o Romário e eles justificaram que o Romário tinha uma lesão na coxa e que ele estava voltando de lesão e que ele não teria um bom desempenho. Mas tudo mostrava o contrário no clube que ele jogava. Então o Romário até foi convocado, lembram disso? Ele até, quem gosta de futebol, né? Ele até foi convocado. Mas os técnicos viram, olha, ele aqui na equipe não vai colaborar, não vai ajudar. Então, usando a justificativa de que ele vinha se recuperando de uma lesão, eles decidiram fazer o quê? Vamos cortar o Romário. Eu me lembro assistindo um telejornal e o Romário indo lá dar entrevista e chorando. Porque ele queria muito participar daquele grupo, daquela Copa do Mundo. Mas ele não pôde participar. A justificativa por parte da comissão técnica era física, mas a verdade era disciplinar. Ele perdeu o privilégio de participar da Copa do Mundo. O Brasil foi para 98, chegou na final, nós sabemos a história, né? Perdeu para a França. Mas imagine como um jogador de futebol. O maior desejo da parte dele era estar junto com a seleção. E ele perdeu o privilégio. A palavra que se é usada quando um jogador é desligado do grupo que vai participar de um torneio é corte. Ele foi cortado. Ele deixou de ser brasileiro? Deixou de ser jogador de futebol? Deixou de ser campeão do mundo em 94 por causa disso? Ele deixou o quê? De participar daquilo que era mais importante. Então, ser cortado aqui não é perder a salvação. É perder o privilégio de produzir frutos na obra de Deus. Quero terminar lendo Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada numa vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha esterco. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mandará cortá-las. É uma parábola sobre Deus, o dono da vinha, o dono da igreja. A igreja não é nossa, a igreja é chamada a igreja de Deus, olhando para a sua igreja e procurando o que na igreja?
fruto. Deus está olhando do céu para a Igreja Batista Calvário. E a Igreja Batista Calvário não é um prédio, é um grupo de pessoas que foram salvos pelo Senhor Jesus. E Deus está olhando e procurando fruto. Deus está olhando para mim e procurando fruto na minha vida. Deus está olhando para a sua vida e procurando fruto na sua vida. E se ele não encontrar? Olha, é um crente inútil. Está apenas ocupando um lugar, um espaço no banco. É apenas um nome numa lista. Pode cortar. A ordem é de quem? Do viticultor, do dono da plantação. Olhando para a igreja, a ordem é de Deus. Pode cortar. É inútil. Está ocupando inutilmente a terra. Mas lembra que nós vemos lá em Romanos 8, falando que Jesus intercede por nós? O qual não somente morreu, mas intercede por nós. Então Jesus fala ao Pai: olha, deixa ainda este ano. Deixa ainda este ano. E aí Jesus fala: porque eu vou trabalhar nessa vida. Eu vou limpar, eu vou escavar, eu vou tirar aquilo que não está ajudando a produzir fruto. E depois de um ano, Senhor, volta a olhar. E aí, se ela tiver dado fruto, amém. Cumpriu o propósito da sua salvação. E se não estiver dando fruto? Pode cortar. Então não é perder a salvação, é perder o privilégio de produzir fruto num corpo local. É isso que a palavra de Deus está ensinando. E você? Se essa parábola fosse colocado o seu nome, como você seria encontrado pelo Senhor? Uma árvore frutífera? Ou você seria encontrado uma árvore, um ramo, um galho que não está produzindo fruto? E o Senhor está a ponto já de quebrar você, disciplinar você e corrigir você. Vamos orar. Com todas as cabeças baixas, todos os olhos fechados, você diria: pastor, a palavra de Deus tocou no meu coração hoje à noite. Eu ainda não sou crente, eu ainda não estou ligado à videira. Mas Deus falou comigo hoje à noite. Eu preciso receber a Cristo como meu Salvador. Ore por mim. Nós temos alguém hoje à noite que diria? Você diria: eu já sou salvo, eu já recebi a Jesus como meu Salvador. Mas eu não tenho sido produtivo. Eu entendo que pela minha maneira de viver, talvez eu esteja correndo o risco de ser cortado. Ore por mim. Eu quero ter uma vida produtiva. Eu não quero correr o risco de ser cortado. Você diria: pastor, as evidências estão na minha vida. Eu tenho uma vida pura, uma vida santificada. Eu tenho uma vida de obediência à palavra de Deus. Eu tenho uma vida de sacrifício pelos irmãos. Eu tenho uma vida de oração respondida. Para a honra e glória de Deus, eu quero continuar com uma vida produtiva. Ore por mim, levanta a sua mão. Amém, Deus te abençoe. Várias mãos levantadas, pode abaixar. Amém, pode abaixar, eu vi sua mão, Deus te abençoe. Senhor Deus, nós queremos produzir frutos espirituais para a honra, a glória do teu nome. Nós queremos que no mundo lá fora o Senhor Jesus seja reconhecido em nosso viver. O Senhor viu cada coração, cada mão nessa noite. Pedimos a tua ação nessas vidas, para que essas pessoas possam continuar honrando e glorificando o teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.